Boa tarde a todos. Eu vou pedir para falar de pé, se o professor já me concedeu essa possibilidade. O professor diz, e eu estou muito à vontade, mas depois destas palavras tão generosas e tão sinceras, das quais não sou de todo merecedor, embora são absolutamente sinceras, eu não sei se tinha aqui algumas coisas para dizer antes de começar a sessão, e vou dizê-las, mas com muita emoção, porque acho que nos dias que correm a investigação em Portugal nem sempre é tratada, sobretudo para os investigadores ou mais jovens, ou que, não sendo já tão jovens quanto isso, ainda não tiveram as oportunidades que gostariam de ter tido. Um centro de investigação como este, e neste dia de calor aplica-se esta palavra, um oásis, como bem disse o Eurico na sessão presente, o professor Eurico, que também é muito responsável em absoluto por eu estar aqui, por conhecer as pessoas do centro e por ter sido tão generosamente recebido por todos. Muito obrigado. Para mais, o centro desenvolve 3 atividades que eu considero que são fundamentais nestes dias tão difíceis, com uma juventude tão grande, com uma aplicação ainda maior e com resultados excelentes. Por isso, muito me honra. Ao nível dos espólios, da conservação, como sabemos, os espólios tão importantes que têm, ao nível da investigação e da comunicação ou divulgação dessa mesma investigação. É muito raro nos dias de hoje. Muito obrigado por tudo isso, porque acho que há uma divisa que é mais que isso, é um desígnio, e que é mais que isso, é uma vontade que nos une a todos, que é o amor pela história. E depois lembrei-me que dois volumes em homenagem do professor Veríssimo Serrão chamam-se exatamente Amar a História. Lembrei-me disso hoje, não há coincidência. O professor Veríssimo Serrão, durante várias fases da sua vida, e muito fortemente na década de 60 e inícios de 70, trabalhou também, em diversas ocasiões, a história da historiografia, que é o âmbito que aqui me traz hoje, que talvez não seja tão conhecido ou tão trabalhado quanto isso, e por isso vou pedir que compreendam e respeitem o meu egoísmo, porque lhes vou falar um bocadinho de história da historiografia, o prisma sobre o qual incide este trabalho que apresentei à Faculdade de Letras do Porto e que aparece aqui sob a forma também de comunicação. Portanto, peço então a vossa paciência para que possa, num exercício ego-histórico que eu creio que será de humildade e que não se coloca na esteira de modo nenhum dos ensaios de ego-história, nem das autobiografias tão relevantes, ao resto das quais me sinto humildemente, mas para que me conheçam um pouco melhor, gostaria de me apresentar algo mais. E permitam um trocadilho, que talvez seja barato ou arriscado, mas hoje em dia, com a subida das tributações e da carga fiscal, sabe bem algo que seja um pouco mais barato, apesar de ser um trocadilho, que é dizer amor pela história, mas também a história de um amor, que é o amor pela história da historiografia, que começou com o meu irmão ali presente, em 1993, na Escola Secundária Alexandre Colano, no Porto, e estava no 12º ano e, de facto, tinha a experiência de um programa que eu não sabia ser sob o signo do Zanal, e comecei a ouvir, no primeiro momento dessas aulas do 12º ano, falar de Marc Bloch, Lucien Febvre, Braudel e as suas 3 temporalidades, e aquilo inicialmente causou em mim uma certa estranheza, porque o professor que tinha quase que tratava a história de um modo assexuado, dado que os acontecimentos eram apresentados sem nós sabermos o trabalho que os historiadores tinham feito para a construção historiográfica desses mesmos acontecimentos. Portanto, para mim era grato saber que a história da historiografia, eu não sabia que se chamava como tal, podia ser estudada como se estuda uma curva de preços, como se estuda um movimento social, como se estuda uma instituição cultural. E agora pude ir tentando desenvolver, ainda por modo frustre e judiciário, uma definição com possibilidades e perspectivas e até pontos de fuga acerca do que é então a história da historiografia, e humildemente vos apresento aquilo que esteve na base deste trabalho, que é precisamente o estudo dos escultores que li, dos historiadores, no espaço temporal, sociocultural e político-ideologicamente situado.
E, portanto, envolve estatutos e funções, envolve, por outro lado, a ciência de Clio naquilo que ela tem de disciplina e profissão, a ciência da história. Também, para além das culturas e memórias historiográficas, que são aquelas às quais estou a aludir, o âmbito dos historiadores, também os historiadores são homens, são cidadãos, participam do seu tempo, têm atividades políticas, têm atividades socioculturais e outras. E, nessa medida, também a cultura e memórias históricas são absolutamente fundamentais. Claro que depois há clivagens e doseamentos dentro do âmbito da história da historiografia, uns autores mais voltados para a cultura e memórias historiográficas, para a vertente académica do trabalho dos historiadores, outros mais ligados a outros aspectos que se filiam no senso comum, nos meios de comunicação, nas novas tecnologias e nas práticas, discursos e representações que sejam dos historiadores ou sejam dessas figuras que, não sendo historiadores, participam de diversas instâncias, são absolutamente fundamentais e decisivos. Então, gostaria de vos apresentar, certamente conhecem muito melhor que eu, um trabalho de Charles-Olivier Carbonell, de 1981, por uma nova história da historiografia. Estou a traduzir na revista História da Historiografia, em que o autor acaba por encadear algumas das críticas, dos reparos, dos preconceitos no sentido técnico e não no plano moral, que muitas vezes afastam os historiadores da história da historiografia. Porque a história da historiografia é muito menos trabalhada, embora esteja, creio eu, em vias de desenvolvimento, e podemos no final falar sobre isso, do que o são a história política, agora em novos moldes, a história económica e social em novos moldes, ou então ainda, também, a história cultural, que durante muito tempo dominou, dos anos 80 e 90, um pouco por toda a Europa. Realmente, há alguns reparos, algumas dúvidas, algumas reticências muito naturais, que são listadas e enumeradas por Carbonell, e outras eu vou acrescentar para que no fim possamos discutir se estão de acordo, em desacordo comigo, qual é a percepção que têm, porque eu acho que é muito relevante que possamos construir um diálogo em torno disto. É que a história da historiografia, primeiro reparo, primeira dificuldade por vezes, é muito aparentada a um trabalho estritamente teórico, pesadamente teórico, ligado à filosofia, à literatura, e portanto gera alguma desconfiança às vezes, não sei se entre os historiadores, mas pelo menos entre o senso comum. E estou-me a lembrar de um trabalho de Hans Blumenberg, que se chama O Riso da Mulher da Trácia, em que ele faz uma arqueologia da história da teoria, e se calhar este lado teorético, que deve ser matizado e relativizado, ainda é muito dominante na imagem do senso comum, também é uma abstração, se calhar um fantasma meu, a questão do senso comum, mas vou-vos contar um episódio que, desde as fábulas de Ésipo até Platão, eu julgo que é elucidativo e tem a ver com aquilo que talvez o senso comum possa, segundo o meu ponto de vista, às vezes pensar da história da historiografia, mas estarei a ser muito pessimista, que é precisamente o momento em que Tales de Mileto estava a observar, nas suas observações astronómicas, as estrelas, e tão registrado estava nesse trabalho científico, tropeçou e caiu. Observado estava a ser este jogo de escalas, de observações, eu julgo que é muito interessante, por uma mulher da Trácia, de uma extração social mais estabelecida e humilde, que riu, escarnecendo, daquele que, sem os pés assentos no chão, estava numa atividade, segundo ela, diletante, porque seria um trabalho de sumenos aquilo que ele estava a desenvolver. Eu julgo que teoria e prática devem sempre interligar-se, as escalas de micro e macro de análise exigem uma interligação, e se a história da historiografia ou a teoria da história forem estudadas deste modo, eu julgo que poderão chamar muito mais investigadores a este âmbito. Por outro lado, ouvi muita gente dizer, mas trabalhas, e é legítimo, é correto, história da historiografia são bibliografias. Mas as bibliografias pressupõem uma biografia, um conjunto de idiosincrasias, de modos de ser e de estar, nomeadamente dos historiadores. Mas isso são fontes secundárias. Pois, mas não são estritamente como acabei de explicar. Por outro lado, diz-se muitas vezes assim, e eu também tendo parcialmente a concordar ou a perceber, a história da historiografia, fontes secundárias. Pois as memórias, eu sei que são escassas, as autobiografias, eu sei que também são escassas, os diários também o são, certamente, mas as correspondências, por exemplo,
os papéis avulsos, tudo o que tem a ver com o cotidiano do cidadão, que é também historiador, não fazem parte do que são fontes primárias. E não devem ser estudados como outro assunto qualquer. Qualquer, isto Santos Primor ou qualquer. Terceiro ponto de que fala o Carbonell. A história da historiografia, antes de se tornar disciplina coadjuvante da história no século XIX e ter uma certificação científica, era um âmbito de estudos que divinizava, fazia apologia e fazia o panegírico das grandes figuras, mas que, era de saber, o não fazia. E muitas vezes o não faz. É certo que foi caminhando para não fazer. Mas foi caminhando, mas de modo mais incipiente e frouxo do que outras áreas. Por exemplo, através das bibliografias regressivas. Mas que importantes são as bibliografias regressivas como instrumentos heurísticos, como formas de investigação, como só concreto para se passar às interpretações. Outros aspectos que têm a ver com o lado académico da história da historiografia. Tive um professor que me disse: mas isso é estritamente académico. Eu julgo que ligar às humanidades como a filosofia ou a literatura, as ciências sociais e humanas, da psicologia à sociologia, passando da economia, isto é um trabalho estritamente académico se envolver o cotidiano, se envolver aquilo que Yoga Pomba, a outro nível, estudou como interdisciplinaridade na tese de doutoramento dela sobre a história da ciência. Também se diz que, perdão-me o neologismo, é um umbiguismo, olhar para o historiador olhar para si próprio. Pois, eu vou contrapor se olha para si próprio. Então, também se pode autocriticar e favorecer e alimentar o exercício da crítica como emancipação democrática, como forma de desenvolvimento da cidadania. Um último aspecto sobre esta questão da história da historiografia que eu julgo que é muito interessante é que eu vou dizer de modo brincalhão, mas a história da historiografia acorda e faz renascer os mortos, ainda bem, que bom seria se fosse, e inquieta os vivos. Mas que melhor é isso mesmo. O que precisamos é dessa inquietação saudável, dessa comunicação, dessa ligação, dessa possibilidade de dialogarmos e de nos questionarmos e de colocar em causa o discurso do historiador, que mesmo quando se dizia o objetivo e imparcial, há um discurso, há uma construção discursiva situada no espaço temporal, sociocultural e político-ideologicamente, que faz com que tenha que ser realmente vigiado, no bom sentido do termo, que tenha que ser controlado esse trabalho para que tenhamos uma sociedade mais justa, mais livre e mais igualitária. Peço desculpa, chega com isso em favor da história da historiografia, mas são muitos anos de trabalho e depois não me calo. E há pouco devia ter tido a educação de agradecer ao seu professor e a todos os membros aqui presentes essa mesma presença e o prémio que me foi concedido. Agradeço essa enorme honra, espero ser capaz de transmitir alguma coisa que possa ser minimamente credível. E então, os óculos, que não são estes, são os da história das fotografias, estão apresentados. Agora vamos apresentar o fundamental do trabalho, embora para mim seja muito relevante aproveitar estas oportunidades todas para falar de história das fotografias. O mote foi-me dado pelas considerações do professor Dr. Amado Mendes. Já eu, a certa altura, desesperava e estas palavras cantaram ao ouvido, dizendo: a estruturação e a afirmação de qualquer ciência, o ramo do saber, passa não só pelos seus culturas, pela investigação e pelo ensino, como pelos principais veículos de divulgação de resultados, designadamente livros e revistas, com acelerado desenvolvimento de diversos domínios científicos, tanto do âmbito das ciências experimentais como das ciências humanas e sociais, de modo particular, desde meados do século XIX, o papel desempenhado pelas revistas passou a adquirir uma relevância crescente. A renovação da história passa também, em grande medida, pelas revistas de história. Trata-se de uma temática ainda insuficientemente estudada, não obstante o interesse do que a mesma se reveste. Música para os ouvidos, para encontrar um tema e um objeto de estudo. Mãos à obra, foi o que eu disse a seguir, e tentei concretizar. Vou falar-lhes um pouco sobre o prisma da história da historiografia da revista de história, publicada entre 1912 e 1928, passou os tempos da Primeira República e os inícios da ditadura militar, e é contemporânea de revistas ou de cultura geral, ou de incidência político-filosófica ou até literária, como o São a Área, como são o Boletim da Renascença Portuguesa, como a Seara Nova,
ou então, ao nível literário, o exemplo mais conhecido, mas tem sido estudado vários, do Orfeu. E eu queria estudar uma revista que fosse uma revista de especialidade, embora especialidade com muitas aspas, que estivesse a tatear os primeiros passos no sentido dessa cientificidade da história noutros moldes. Poderei discutir, ou poderemos discutir, e o Sr. Professor Euripides não me vai levar a mal, se a Academia Real da História ou a Academia de Ciências devem ser colocadas aqui neste conspecto. Provavelmente e absolutamente, se calhar sim, eu se calhar direi que não. Mas depois no final o Sr. Professor vai, certamente, desculpem a expressão, mas vai-me tratar da saúde. Eu digo-lhes que foi publicado este periódico em 64 números, com uma periodicidade regular, trimestral, uma cadência também ela permanente, à exceção dos últimos anos, em que os anos 27 e 28 tiveram que ser compactados num conjunto de 4 números, quando deviam ter saído 8. Receio que não possa falar-lhes nisso agora, mas mais adiante, se assim quiserem, falo bem. Quanto a esta publicação, divide-se em 3 secções. Secção de factos e notas para o cotidiano cultural da época, secção de bibliografia para as recensões bibliográficas e apuração científica, a secção de artigos. É, portanto, um periódico, do meu ponto de vista científico ou de especialidade, tal como o Arquivo Histórico Português, dividi em vários capítulos. Vou apenas falar aqui das partes que coincidem mais ou menos com as 4 partes que lhes vou trazer, mas apresento-lhes aqui os capítulos possíveis da tese, se estiverem interessados nisso. Realmente, num primeiro momento, eu vou tratar do contexto, que é o contexto histórico, que é o contexto institucional, que é o contexto dos modelos e dos arquétipos, mas também é o contexto biográfico da revista. Depois, num segundo momento, uma análise quantitativa da prosopografia dos alguns cultores, tanto sócios quanto não sócios da revista, que eram articulistas da publicação. Depois irei falar da secção de artigos, no plano quantitativo e também qualitativo em simultâneo, para terminar com um balanço, que é uma etapa atrás e uma etapa à frente, sublinhar algumas coisas que tiver dito e acrescentar outras. Desde logo, uma primeira que pretendo dizer-lhes é que, do ponto de vista histórico, a revista surge no âmbito e no seio da Sociedade Nacional de História, Sociedade Portuguesa de Estudos Históricos, a partir de 1914, que tinha surgido em 1911, tinha sido fundada por Cristóvão Aires Magalhães Sepúlveda, por Leite de Vasconcelos, por David Lopes e por Filino Figueiredo, que era secretário da instituição Casa-Mãe e que era o diretor e foi, durante toda a vida, da revista de História. Quanto ao contexto histórico da Primeira República, a revista de História prolonga, aprofunda, aumenta as críticas que na sociedade se faziam ao republicanismo, que era tido por radical e democrático, e, portanto, era conservadora e tradicionalista, mas sem deixar de fazer a apologia teórica ou prática de uma modernidade. Sabemos com que fins isso acontecia, no entanto, a Primeira República, que foi percorrida por grandes instabilidades, mas também algumas coisas extraordinariamente positivas ao nível da educação, nomeadamente, mas curioso é verificar que nos primeiros anos, na secção de factos e notas da revista de História, nós vemos a crítica a quê? À lei da separação do Estado da Igreja. A crítica ao que eles consideravam ser atentados ao património das ordens religiosas. Pedro de Azevedo aparece, que é um dos principais articulistas da revista, assinar um manifesto que também ele tem lugar nas páginas da publicação. E Filino Figueiredo manifesta alguma reserva em relação às novas faculdades que, entretanto, se estão a criar, faculdades de letras, bem entendido. Portanto, estes primeiros tempos da República são muito interessantes. Filino está ligado ao sintonismo, foi diretor da Biblioteca Nacional por 2 vezes, uma delas durante esse tempo, e, portanto, este contexto histórico, muito por alto e, se calhar, algo atabalhadamente, fica, de algum modo, sugerido aqui. Por outro lado, a Sociedade Nacional de História, inspirada nos modelos institucionais do Barão de Stein,
da sociedade romena de finais do século XIX, é nacionalista e faz o culto da preservação dos documentos, de tal modo a aliança existe entre a sociedade e a revista que nós podemos dizer que os relatórios da atividade anual da sociedade são publicados para aí terem o devido destaque na revista. Por outro lado, as sessões que ocorriam, como esta que está aqui a acontecer, e que eram oralmente apresentadas pelos sócios da sociedade, depois eram publicadas em artigo mais extenso na revista de História. Há uma ligação muito profunda entre a sociedade e a revista. Depois deixou-se publicar essa vida social desses primeiros 3 anos, essa espécie de crónica dos primeiros 3 anos, não encontramos mais. Não temos muita documentação sobre a Sociedade Nacional de História. Essa documentação, lamentavelmente, ainda não encontramos. Mas não desistimos. Passamos agora a um outro elemento que nos parece fundamental para percebermos esta publicação. É que a revista de História seguiu, sem se dar se calhar muita conta disso, eu também não trabalhei esses documentos a fundo, mas seguiu o modelo dos estrangeiros. Desculpem o meu alemão, Zeitschrift, 1857-58, com Ziba. Ou a English Historical Review, ou a American Historical Review, são modelos que, de alguma maneira, foram seguidos. Há um certo culto do documento, mas não uma crítica interna. Portanto, numa segunda linha encontramos a Escola Metódica Francesa, que não é tão seguida como este modelo rankiano destas 3 revistas de que eu vos falei, e que foi também trabalhado por Margaret Stig nos anos 80. Portanto, ela trabalhou estes temas nos anos 80, e a revista alemã nacionalista e de um romantismo crítico, muito mais política em primeira instância, porque em segunda a revista de História também era, do que a revista de História, aparece 55 anos antes da revista de História. Podemos falar também aqui de atraso historiográfico português, pôr-nos essa questão a este nível da história da historiografia e das revistas. Claro que a revista não foi tanto o modelo, precisamente porque a crítica interna de documentos na revista de História não tem, de facto, lugar praticamente, e porque, do ponto de vista ideológico, há um abismo de diferença entre o que é, genericamente, a inclinação, se se pode falar, não pode, nestes termos, da revista e aquilo ligado à Terceira República Francesa, como bem trabalhou Carbonell, e depois o que vai ser o periódico português. Numa terceira linha, temos a síntese histórica e a revista d'Alribert, Revue de Synthèse Historique, que foi modelo dos Annales, mas a revista de História pouco teria, vamos ver daqui a pouco, porque não trabalhou História Económica e Social, não desenvolveu, nem até em termos de ambiente político e a nível nenhum, aquilo que viriam a ser os Annales. Tem uma síntese histórica, mas muito mais frustre, muito mais primária, muito menos desenvolvida do que aquela que também, ao nível filosófico, é praticada na Revue d'Alribert. Em 1903, 3 anos depois da Revue d'Alribert, surge a Revista La Crítica, de Benedetto Croce. E aqui se desenvolve, sobretudo, a crítica de livros ligados à literatura. Na revista de História, muito também, depois já vamos perceber porquê. E, não tanto quanto na revista La Crítica, há uma pulsão idealista de alguns dos membros da revista de História, mas não creio que tenha sido tão dominante como era na revista La Crítica. Quanto a contextualizações, julgo que estamos falados, e poderemos agora passar ao segundo ponto, mais breve, que tem a ver com quem são estas pessoas que escreveram na revista de História, que para aí doaram as suas práticas, discursos, representações. Quem são? Vamos tentar perceber isso a vários níveis através de alguns gráficos e em 3 aspectos fundamentais. O local de nascimento, mas também a data e depois as atividades profissionais. Quanto aos sócios da revista de História, podemos dizer, grosso modo, que os anos 1870 e 1880 corresponderá também, grosso modo e com muitas aspas, às gerações de 1890 e 1910. Vamos então falar de gerações. Carlos León e outros autores muito bem dizem assim, bom, mas a geração, do ponto de vista heurístico, a questão etária é fundamental, mas muitas vezes briga, conflitua com uma noção de geração que tem a ver com uma comunhão de ideias, de princípios, de valores, de pontos de vista, de perspectivas e participações políticas. Portanto,
vamos manter esta questão da geração com este cuidado bem patente. Geração de 1890 e 1910 em muito equilíbrio e podemos então dizer que ainda há uma revivescência de uma contemporaneidade face à geração de 1870, portanto nascidos em 1850, alguns um pouco mais tarde, um pouco antes. Mas não do ponto de vista da amplitude ou da extensão dessa participação social, nem tampouco da tonalidade ou da perspectiva ideológica da geração de 70. De facto, não. Mas há uma vontade na revista de História, ao contrário de outras publicações, de participar da sociedade sueca. Aliás, o arquivo histórico português, e eu esqueci disso, foi um modelo português para a revista de História, e que aparecera em 1903, portanto, 9 anos antes. Anos muito importantes na história dos descobrimentos. Nesse aspecto pioneira, o arquivo histórico português. Depois a revista de História Celular, também ela pioneira a outro nível, na história da historiografia e na teoria da história que aparecem como termos de estudo. Passamos à naturalidade desses sócios. E claro, se à entrada da Primeira República graçava um analfabetismo tão elevado, neste periódico antipositivista e anti-jacobino, o que nós encontramos é um certo elitismo, portanto uma ligação clara a Lisboa, mas já há outras cidades e os estrangeiros a aparecerem em força muito mais vão comparecer nos não sócios da revista. Quanto às décadas de nascimento dos sócios... Não, eu percebo. Desculpa. Eu andei para trás, mas eles certamente andaram para a frente ao longo destes 16 anos, umas vezes sim, outras vezes não. Quanto às atividades profissionais dos articulistas, temos uma burguesia de cátedra, como eles chamam, Mikhailovy, a outro nível e a outro respeito, que não tem a ver com a revista de História, mas eu tomei de empréstimo esta expressão, justificando, porque aqui encontramos professores universitários e professores liceais em grande número, mas também uma reminiscência, uma revivescência de uma antiga, muito transmutada, sociedade de ordens, como podem aí ver, com profissões a outros níveis. Passemos aos inconformistas não sócios, que são, sobretudo, das gerações de 90 e 1910, mas muito também da geração de 1910 começam a aparecer, nascidos nas décadas de 80 e 90 igualmente. O que vemos é muitos estrangeiros, muitos, 13 espanhóis, num universo de 57 pessoas, os sócios são 45, 57 são os não sócios, depois também muitos brasileiros, e uma tal procura, não sei se do cosmopolitismo, mas de uma internacionalização que me parece extremamente interessante e distintiva. Quanto às atividades profissionais, mantém-se mais ou menos o mesmo perfil, com o desaparecimento progressivo de profissões da antiga sociedade de ordens em favor das classes médias, porque as classes médias baixas eram enfrentadas, mas eram criticadas por Fidelino e seus, eram consideradas a turba. As massas são enfrentadas, mas são criticadas no periódico. Um periódico que tem uma propensão de uma aristocracia de espírito e que está ligado à alta burguesia e às classes médias altas e médias a partir daqueles que desafiam os que se encontram mais instalados na publicação. Estamos, então, em condições de desenvolver as principais ideias deste estudo, mas eu julgo que elas podem ser percebidas com uma grande percentagem de artigos novos na secção de artigos, podem ser percebidas melhor através destes aspectos, que são o terceiro ponto desta publicação, quantitativa e qualitativa, ao nível dos artigos e dos conteúdos. E aqui nós encontramos uma percentagem muito grande de história política, de história diplomática e de história militar. Se François Simian aqui estivesse, ou se nós estivéssemos em 1913, ele revoltar-se-ia contra este ídolo político, contra este ídolo biográfico e cronológico e contra os três ídolos que ele verbrou, que são verdadeiramente o acontecimental, o político e o cronológico, que ainda estão muito patentes numa revista que, de facto, ainda tem esta marca tradicional, como o arquivo histórico também tinha, são inovadores e ainda trazem muito do passado consigo. E dos modos de fazer história desse tempo passado. Quanto à literatura, é um caso curioso, porque se pode dizer é uma reminiscência nacionalista e romântica, mas não há aqui publicações,
é o facto, e tem razão Luísa Cascão, num trabalho muito bom que fez de pós-graduação. Mas esta questão da literatura é demasiada, porque não há publicação de romances, não há publicação de contos, não há publicação de poemas. O que existe são artigos de história literária, de crítica literária. Aliás, Filipe Figueiredo era um historiador e crítico da literatura. Poderemos discutir isso. E, portanto, é muito importante que já há um romantismo científico, como lhe chamam um autor argentino. Ainda, quanto aos descobrimentos e expansão, de algum modo, no que diz respeito à ciência náutica, há uma inovação. Luciano Pereira da Silva escreve no periódico e podemos dizer, com muitas aspas também, que é um bocadinho, inaugura aquela linha, sem panegírico e sem mitificação ou mistificação, aquela linha que mais tarde, muito bem, vai ser desenvolvida por um lado, em termos ideológicos, Sebastião Silva Dias, do outro lado, Barradas de Carvalho, e depois, mais tarde, aquele que é o experiencialismo, o termo do professor Luís Filipe Barreto. Na revista de História, claro que não há essa experiencialismo, mas há a defesa dos descobrimentos portugueses como algo prático, muito acertado, este conhecimento prático, sem o qual a teoria não serve, e este conhecimento teórico, sem o qual o conhecimento prático não terá provimento, são muito importantes. Não sei se a mulher da traça concordaria com esta interpretação de âmbitos, mas eles são relevantes, ainda assim. Passamos então a continuar a dizer que temos um periódico de pendor historicista, filojesuíta, anti-jacobino, anti-maçom, e de tal modo eclético e sincrético, como nós podemos ver há pouco, em que até a questão da literatura era mais inovadora do que poderia parecer, e onde ainda há muito de historiografia tradicional, há uma grande hispanofilia. Menendez e Pelayo é estudado por muita gente na revista, e é um nacionalismo cultural aberto a uma possibilidade de iberismo também é cultural, mas também com alguma reticência à terminologia. Aqui estão patentes as principais conclusões deste estudo e algumas pistas para o futuro. Eu acho que se pode continuar a estudar, para o professor Eurico ficar contente, a Academia de Ciências, por exemplo, na sua classe de letras, mas é só por isso. Também se pode estudar a revista Vasco da Gama, também se pode estudar a revista Portugália, que foram dirigidas por Filino Figueiredo, e outros âmbitos muito interessantes, muito mais do que aquilo que eu aqui vos disse, ou que a forma que utilizei, que não terá feito justiça ao manancial que poderão encontrar nesta revista. Espero agora que as críticas e os preconceitos à história da historiografia possam ser devolvidos para nós podermos conversar e, de uma forma franca e aberta, debater estas questões desta complicada história da historiografia. Muito obrigado a todos.